Fala, nobres! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e hoje nesse nosso encontro, nessa nossa live, nós vamos ter uma conversa aqui sobre o Setembro Amarelo. Essa data que é tão importante e tão necessária nos momentos que nós estamos vivendo, onde o aumento do suicídio está aumentando muito, principalmente com crianças e adolescente. Então é algo que a gente precisa de conscientizar a população, conscientizar os nossos filhos, conscientizar as pessoas próximas e principalmente ficar presente para o que está acontecendo, atento a todo momento o que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitas das vezes uma única atitude pode salvar uma vida. Então é muito importante que nós entendamos todas as atitudes, todos os sintomas, todos os indícios que uma pessoa que está em um momento difícil, ela pode demonstrar antes de tomar uma decisão como essa de poder ter um ato contra a sua própria vida. Então sejam todos bem-vindos. Compartilha já essa live com aquelas pessoas que vocês amam, com aquelas pessoas que vocês querem bem, que vocês acreditam que precisa de estar informadas sobre esse tema. Então seja neste momento canal de bênção na vida de alguém. Tá bom? Pessoal, então o que a gente vai estar falando aqui nesse nosso encontro? Então a gente vai trazer os sintomas desse ato, os indícios dessa atitude, tudo que está por trás desses sentimentos, dessas atitudes. Seja bem-vindo, Adilson, meu nobre amigo, Tianice, Ingrid, certamente é uma empresa de energia elétrica, Júlio, Roberto Pacola, Vanessa, sejam todos bem-vindos. Vim só por causa do lembrete. Excelente noite, Adilson. Seja bem-vindo, meu amigo. Pessoal, vamos lá. Vamos aprofundar e vamos direto ao ponto nesse assunto, porque o assunto de hoje é muito importante e eu quero que vocês já cliquem aí no coraçãozinho para que o Instagram possa entregar para mais pessoas e clique aí também no botãozinho, no aviãozinho de compartilhar e compartilhe com alguém. Porque você pode estar sendo canal de bênção, você pode estar salvando alguém de algum pensamento ou de alguma atitude que essa pessoa possa estar com desejo de ter. O interessante é que essa atitude, esses pensamentos ruins que muitos de nós, no caso eu já tive, às vezes pode ter pessoas que vocês nem imaginam ou estão dando indícios tão pequenos e essas pessoas acabam que estão totalmente destruídas por dentro. Mas o interessante, tem até uma frase de Jesus: pelos frutos vos conhecereis. Então os indícios dessas pessoas, elas sempre vai deixar rastro, sempre que uma pessoa está indo por um caminho de destruição, um caminho de tristeza, um caminho ruim, ela vai sempre deixar alguns rastros. Mas vamos lá. Setembro Amarelo é um mês que representa aí, um mês importante que representa aí a conscientização do suicídio, a prevenção do suicídio. Por que criaram essa data? Exatamente pelo aumento cada vez mais. O triste de tudo isso. Na última década, o aumento de suicídio aumentou aí em 43%. Em 2012, no Brasil, foi cerca de 13 mil pessoas. E em 2022, foi mais de 16 mil pessoas deram ali fim na sua própria vida. Pela sua própria decisão, pela sua própria atitude. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida. E dessas que conseguem tirar a própria vida dentro desses 45 minutos, a cada uma pessoa que consegue tirar a sua própria vida,
tem 20 que passaram pela tentativa, que de alguma forma tentaram fazer isso. E o que está por trás de tudo isso? Quais são os sentimentos que uma pessoa que tem esse comportamento, ela tem antes? Quais são as atitudes que essas pessoas têm antes de tomar essa decisão, de ter essa atitude contra a sua própria vida? O interessante é que uma pessoa, ela nunca quer tirar a sua própria vida. Mas pelo contrário, ela quer acabar com uma dor insuportável que tem dentro dela. Ela quer acabar com uma solidão, ela quer acabar com um vazio, ela quer acabar com uma tristeza, ela quer acabar com uma dor que está ali no centro da sua alma. Ela quer acabar com aquele caos que está na sua mente de um problema que aparentemente é impossível de resolver. Ela quer acabar com aquela prisão que ela se sente, que pode ser uma prisão física, onde pessoas estão aprisionando, onde pessoas estão ali aprisionando emocionalmente. Ela não se sente amada, ela se sente rejeitada, ela se sente excluída, ela se sente sem amigo. Então a pessoa ela nunca quer dar fim na sua própria vida. Mas o primeiro ponto, ela quer dar fim nesses sentimentos que praticamente para ela acha que é quase impossível de sair disso. E a pessoa, para ela chegar nesse estado, o primeiro ponto, os indícios que ela tem, todos esses pontos são importantes para vocês ficarem presentes, para os filhos de vocês, porque cada vez mais os jovens, os adolescentes e as crianças estão cometendo suicídio. Não estão conseguindo lidar ali com as frustrações das vidas, com as dificuldades da sua própria vida. E acaba passando por esta sensação. E os indícios que essas pessoas deixam, elas começam primeiramente com o indício de querer ficar sozinha, de não ter mais, de ter a sensação de não ter mais amigos, de não sentir prazer em cuidar de si próprio, de estar no meio de pessoas, de participar de festas, de comemorações, de diversões. Então, ela começa a ter esse sentimento, ela começa a querer fazer tudo sozinha ali no quarto, ou passa a ter o desejo de não fazer nada, nem de tomar banho, nem de cuidar do seu próprio corpo. E às vezes fica nervosa, fica irritada. Então essas são algumas atitudes de pessoas que estão vivendo aí nesse momento, nesse sentimento. Um dos pontos que eu percebi hoje, eu analisando a minha vida, que eu percebi as principais coisas que mais levam as pessoas a entrar nesse caos emocional é elas passarem por problemas que aparentemente para elas são impossíveis de ser resolvidos. Ou seja, essas pessoas entram no fundo do poço, elas caem no fundo do poço e aparentemente é impossível de sair dessa situação, que pode ser por problema financeiro, pode ser por problema familiar, pode ser por problema emocional. Como a maioria de vocês sabem, no ano de 2012 eu passei pelos piores momentos da minha vida, pelos piores momentos emocionais da minha vida. Onde a minha esposa foi desenganada, onde os médicos disseram para ela que ela iria morrer, onde nós perdemos a nossa bebê. E quando os médicos disseram para ela que não tinha mais solução a doença dela, que ela iria morrer, eu entrei no meu caos emocional. Na verdade, já tinha várias coisas que já estavam me encaminhando para isso. Já tinha passado por problema financeiro, já tinha passado por alguns problemas emocionais, e ali foi simplesmente o estupim que jogou-me naquele caos. E ali eu não tinha vontade de sair de casa, eu fiquei por 4 meses, por 7 meses dentro de casa,
sem conseguir trabalhar, entrando em uma dívida e passando por uma dificuldade enorme. E tudo aquilo ali, a minha condição financeira, seja bem-vinda Isabel, seja bem-vinda Leide, a minha condição, seja bem-vindo Roberto Pacola, a minha condição era praticamente impossível de sair. E eu lembro que por muitas vezes eu sentava na minha cama e chorava. E eu acredito que, na verdade, eu não consegui tentar contra a minha própria vida, porque eu não tive coragem, eu não tinha coragem de fazer isso. E hoje, olhando para trás, eu lembro que eu sentava em cima da minha cama e chorava, me desesperava, porque era uma dor tão grande, uma dor que não tinha como. A minha mente entrava num caos emocional que não tinha solução para sair. E o interessante é que quando a gente estuda a história dos personagens bíblicos, quase todos eles, praticamente todos eles, passaram pelo caos emocional. Todos que alcançaram grandes resultados, todos que foram grande referência, inclusive Elias, que foi um dos maiores profetas que já existiu, que fez chover fogo do céu, que fez milagres e sinais incríveis. Chegou um momento de pressão que ele passou ali por caos emocional e ele pediu para Deus a sua própria morte. Mas o interessante é que todas essas coisas, todos esses momentos difíceis, quando nós estudamos as histórias de pessoas que passaram por dificuldades, que passaram por problemas emocionais, que passaram pelo caos, o caos ele tem duas finalidades em nossas vidas. Na verdade, ele pode ser usado por duas finalidades. Ele pode ser usado para destruir a sua vida, ou ele pode ser usado para te deixar mais forte. Uma das histórias bíblicas que eu mais gosto é a história de José. E nos meus momentos difíceis, uma das histórias que eu mais me empeguei foi a história de José. Porque a história de José dizia que ele foi jogado no fundo do poço pelos seus próprios irmãos. Ele foi jogado dentro de uma cisterna. Dizem que José foi vendido pelos seus próprios irmãos para se tornar escravo. E ele foi escravo por mais de 10 anos. E depois José decidiu ser o melhor escravo que aquele senhor poderia ter, que Potifar poderia ter. E mesmo José tendo um comportamento excepcional, incrível, o caos de José era ainda, a provação de José ainda não estava no fim. Ele precisava de passar por algo a mais. José ainda se tornou prisioneiro por mais de 2 anos. E o interessante é que tudo que José passou foi simplesmente para uma preparação para que o que Deus tinha reservado para ele. E talvez as pessoas que estejam nesse momento passando por momentos difíceis, passando pelo caos emocional, as pessoas nesse momento é muito difícil da gente compreender que pode existir um propósito dentro do caos emocional. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar que eu só consigo ajudar centenas e centenas de pessoas a reprogramar a sua mente para o sucesso, a reprogramar a sua mente para ser comprometidas, para ser dedicadas, para acreditar mais em si. Eu só consigo fazer essas coisas por eu ter passado pelo caos emocional. Foi aquele caos, foi aquela sensação, foi aqueles sentimentos que me faz hoje entender o que outras pessoas também estão passando. E o interessante é que o mesmo problema que você pode estar entendendo que ele veio para destruir a sua vida,
O mesmo problema que está na sua vida, que você tem a sensação que ela é para te deixar mais fraco, para destruir, para fazer você dormir e nunca mais acordar, eu digo a você que tudo isso que você está passando tem um propósito. Porque na verdade nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso neste mundo. Tudo tem um propósito, e se você aceitar esse propósito, você pode ter certeza que tudo que está acontecendo na sua vida hoje ainda vai ser usado para a honra e glória de Deus. Ainda vai ser usado para você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Todas as pessoas que passaram pelo caos emocional, por momentos difíceis, que elas tiveram essa visão, elas usaram todos esses momentos para abençoar outras pessoas. Todos esses momentos. Seja bem-vinda, Rosana. Lady Drive. Não só a minha vida. Hoje eu vejo claramente isso na minha vida. E no momento que eu estava passando pelos momentos mais difíceis, eu tinha a sensação que aquilo estava vindo para realmente me destruir. Que não existia saída, que a única saída era realmente eu dar um fim naquela dor. Na verdade, eu não queria dar fim na minha vida, mas eu queria dar fim naquela dor, e era como se ela não tivesse fim. Porque não foi um dia, não foi um mês, não foi só um ano, mas foi por muito e muito tempo. Mas foi eu ter buscado ajuda, como a Isabel disse, aproximado das pessoas certas, estudar a Bíblia. Nos 7 meses que eu fiquei sem trabalhar, foram os 7 meses que eu utilizei para mim ler toda a Bíblia. E o interessante é que por alguns momentos, quando é como se tivesse vindo uma voz e dissesse para mim: leia a Bíblia, leia toda a Bíblia nesse tempo. Só que eu começava e tinha hora que eu tinha tanta raiva, eu ficava com muita raiva, eu dizia: eu não vou perder tempo com isso, eu preciso de arrumar um serviço. E eu não conseguia, eu desesperava, eu largava e dizia que não queria mais, que não queria de forma nenhuma estar lendo aquela Bíblia. E eu largava ela de lado, e depois de um tempo, como se aquela voz voltasse. Cássia, seja bem-vinda, Cássia. Como se aquela voz voltasse novamente para mim e dizia: leia a Bíblia, use esse tempo para você conhecer mais, para você conhecer mais histórias, porque essas histórias ainda serão usadas na sua vida. Setembro Amarelo, o mês da prevenção do suicídio. O mês, talvez esse mês seria o mês da prevenção ao sentimento de vazio, de solidão, de tristeza, de angústia, de prisão, de problemas, porque na verdade são esses sentimentos que nos causam o desejo de aliviar essa dor. Mas a partir do momento que você que estiver vendo essa live, esse vídeo, você entender que todas as coisas têm um propósito, uma das frases interessantes é: só existe grande guerreiro se ele tiver passado por grandes batalhas. O interessante é que Davi... Boa noite, Luísa, seja bem-vindo, Luísa Ribeiro. O interessante é que Davi só foi reconhecido como um dos maiores reis, um dos maiores guerreiros, porque Davi passou pelo caos emocional. Davi foi perseguido pelo rei. Imagina uma pessoa ser perseguida pelo homem mais poderoso do seu país. Esse foi Davi. Ele precisou de viver em caverna e ele precisou de passar. Foi como se Deus... Eu acredito que Davi tinha próximo de 16 anos, talvez um pouquinho mais novo, 14 para 16, quando Samuel ungiu Davi. E quando Samuel ungiu Davi, Samuel disse: você vai ser o rei. Um dia você vai ser o rei.
Mas passaram-se mais de 15 anos e Davi não foi rei. E aí começou o caos e a perseguição, porque o perfil de Davi estava demonstrando que ele ainda seria. Ele acreditou naquela promessa e ele começou a ter comportamento já de rei, mesmo ele não sendo. Mesmo ele sendo simplesmente ali um pequeno garoto que cuidava das ovelhas, mas por ele ter a sensação de ser rei, ele matou um urso, ele matou um leão. Depois ele foi ali de frente a Golias, matou Golias. Comportamento de rei. Dentro dele ele já tinha esse sentimento. Mas depois ele se tornou mendigo, precisou de morar dentro das cavernas. E todas aquelas coisas que Davi passou, a gente não vê reclamação de Davi, mas ele vê agradecimento de Deus, da proteção de Deus. Tudo que Davi passou foi simplesmente uma preparação do que tinha reservado para ele. Responda aí para mim. Deus está te preparando para quê? Para que Deus está preparando com tudo que você está passando? Algumas pessoas estão sendo preparadas para grandes batalhas. Outras nem tão grande. De acordo os momentos que você está sendo colocado, a pressão que você está sendo colocado. Quando falo em pressão, a primeira coisa que vem à minha mente é a palavra, a pedra preciosa diamante. Porque diamante, para ele ser lapidado, para ele estar perfeito, na verdade ele vem da terra como uma pedra feia, uma pedra bruta, uma pedra ainda sem tanto formato. Mas quando ele passa pela pressão, pela lapidação, ali que se ganha o valor. Ou seja, um diamante sem estar lapidado, ele tem um valor. Quando ele passa pela lapidação, o valor dele duplica, triplica e às vezes, muitas vezes mais. E a lapidação, a pressão. Interessante que o diamante lá no fundo da terra, para ele se tornar diamante, ele se torna através da pressão. Interessante que o diamante, se você bater uma marreta em cima dele, ele não quebra. Porque ele é produzido ali na base da pressão. Então é uma pressão muito grande ali dentro da terra que faz uma pedra se tornar ali o diamante. E para você não vai ser diferente. Você vai ter que passar por momentos de pressão. Ou que esses momentos sejam intencional ou não intencional. Você pode causar pressão intencional, onde você se desafia todos os dias, onde você se coloca sobre pressão, onde você se coloca sobre desafios. O pessoal aí, a Lady Drive, a Janaína, que faz parte aí do Desafiando o Gigante, sabe o quanto nós nos colocamos sobre desafio. Porque nós entendemos que nós somos gigantes. E para exercer todo esse potencial, nós precisamos de agir como? Davi, na sua adolescência, ele já sabia que ele seria rei, que ele era rei. E ele já começou a agir como? Ele já começou a agir como gigante, mesmo ainda sendo um pequeno garoto de pouco mais de 16 anos, onde ele já encarava urso, já encarava leão, já encarava gigante como Golias, mesmo com algumas pedrinhas na sua mão. Jacinta, nem eu sei, estou no fundo ainda. Não dá para eu saber. Entenda uma coisa, ninguém passa pelo caos por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Na minha vida teve um propósito, caos. Na vida da minha esposa teve um propósito, caos. E na vida de centenas de clientes meus, todas as histórias de dificuldades que eles passaram, teve um propósito. E quando a gente estuda a Bíblia, a história de Davi, do caos que ele passou emocional, teve um propósito. A história de José teve um propósito. A história de Jacó teve um propósito, de Israel, no caso, depois de um tempo.
A história de Abraão teve um propósito. Todas as pessoas que passaram pelo caos emocional teve um propósito. A história de Jesus, de ser chicoteado, de ser cuspido, de ser humilhado, de ser maltratado, teve um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Nada acontece na minha vida e na sua vida por acaso. E o interessante é que na nossa vida nós podemos utilizar tudo como aprendizado. Na nossa vida a gente nunca precisa de perder. A gente pode ganhar ou aprender. Tudo que acontece na minha vida e na sua vida, você pode utilizar essa frase: eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. É uma mudança de drive na sua mente que você começa a utilizar o caos como forma de buscar aprendizado em tudo isso. Sempre que você estiver utilizando o caos para você se autodestruir, para você achar que você é um coitado, que você é um abandonado, um rejeitado, um triste, um excluído, esse sentimento, ele vai sempre te levar cada vez mais para o fundo do poço. Mas toda vez que você pegar todo momento ruim e começar a olhar a ele como sendo uma preparação, um treinamento para você, você vai dizer: eu vou utilizar isso para o meu crescimento emocional. Acho que eu estou preparando para ser uma pessoa melhor. Perfeito, Luiz? Eu sofro menos porque eu entendo o propósito. A partir do momento que a gente entende o propósito, não importa o caos que nós estamos passando. Nós vamos utilizar ele, que quando vocês olham, imagina eu e você passando pelo que Davi passou. De ser perseguido pelo homem mais poderoso do mundo, de ter que viver em caverna, de ter que ir para um país distante, o país do seu inimigo. Imagina o conflito que Davi estava, não sei quantos de vocês conhecem a história de Davi, o conflito que ele estava dele precisar de ir para a terra do inimigo, o inimigo dele. E aí ele chega ali na terra do inimigo, para o inimigo não matar ele, porque o inimigo pegou ele para matar, o que ele fez? Ele se passou de doido. Ele começou a espumar pela boca, ele começou a se fazer de doido para o inimigo dizer: ah, esse aí já é um cachorro morto. Não vamos fazer mais nada por ele, não. Imagina eu e você passando por isso. Imagina eu e você passando pelo que José passou. E por incrível que pareça, essas pessoas, eles entendiam que eles estavam no processo de preparação para algo a mais. Se vocês analisarem a história de todas as pessoas que fizeram coisas extraordinárias, todas elas passaram pelo caos, pelo fundo do poço. O caos, o fundo do poço é um local de preparação. Preparação para você sair mais forte, preparação para você aprender coisas novas, preparação para você ter controle das suas emoções, preparação para você aprender a crescer, para você crescer emocionalmente. Porque se você não crescer emocionalmente, não tem como Deus te colocar você para grandes coisas. Para liderar pessoas. Porque para liderar pessoas você precisa de ter controle emocional. Para ser bênção na vida de outras pessoas, você precisa de entender o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Setembro Amarelo. O mês da prevenção do suicídio. Porque tem muitas pessoas que não estão entendendo que elas podem utilizar as dificuldades,
utilizar o fundo do poço como impulso para elas chegar nos sonhos e nos objetivos delas, para elas alcançar os melhores resultados, para elas alcançar uma melhor versão, para elas serem lapidadas, para elas ser purificadas, para que elas possam exercer o seu melhor potencial, a sua melhor versão. A Janaína, ela passou também pelo caos e um dia ela vai estar contando a história dela, porque a chave da mente dela já está virando totalmente para entender que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mas tudo tem dois lados também. Uma faca, ela tanto pode ser usada para você cortar uma carne gostosa, deliciosa, um belo churrasco, como ela pode ser usada para você se cortar, para você se machucar, para você machucar alguém. Vai ser da forma que você utiliza. O interessante é que tem algumas pessoas, a maioria das pessoas que estão passando pelo caos emocional, elas têm a mente acelerada. As mentes dela fica pensando e pensando várias coisas ao mesmo tempo. E o interessante que essas pessoas, as pessoas da mente acelerada, se elas não conseguirem administrar as mentes, não aprender a utilizar as mentes, elas vão perder o controle da sua própria vida. Mas se elas aprender como utilizar essa ferramenta extraordinária que é a mente, elas vão alcançar resultados que nenhuma pessoa próxima dela conseguirá alcançar. Porque a mente acelerada não é algo ruim, mas pelo contrário, é algo bom que pode te levar ainda muito mais longe do que você está. A Jacinta disse, verdade, nem sempre é fácil. Meu cunhado não aguentou e se suicidou. Ele entendia a Bíblia bem. Isso, não entendo. Na verdade, não tem a ver com você ler a Bíblia ou não ler a Bíblia. Você me ouvir ou não ouvir. Tudo tem a ver. Não tem a ver com o que te acontece, não tem a ver com o conhecimento que você tem, mas tem a ver com o que você faz, com o conhecimento que você recebe. Ou seja, com as suas atitudes e também com as suas experiências. Ou seja, se você ouviu a Bíblia, se você leu a Bíblia e você interpreta que a Bíblia é simplesmente um livro para você ouvir histórias, a Bíblia diz que você precisa, para você entender a Bíblia, Deus fala assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. Examinar tem a ver com você ter uma visão além do que simplesmente está escrito. A Bíblia ela tanto pode ser usada como simplesmente um livro, como os ateus lê, um livro que tem falhas, que tem problema, e a Bíblia pode ser usado. Na verdade, sempre você vai encontrar na Bíblia aquilo que você está procurando. Se a Bíblia, você ler a Bíblia querendo acreditar que Deus não existe, você vai encontrar isso. Se você ler a Bíblia querendo entender que Deus é mau, você vai encontrar isso. Se você ler a Bíblia querendo entender que Deus é amor, que Deus é bondade, você vai encontrar isso. Se você ler a Bíblia entendendo, querendo encontrar que ali existe o Espírito Santo de Deus, você vai encontrar isso. Se você ler a Bíblia querendo entender, querendo conhecer histórias para te inspirar a lidar com as dificuldades, você vai encontrar isso. Na Bíblia, tudo que você buscar, você encontra. Inclusive na Bíblia, na própria Bíblia, em Mateus
Mateus 4:7 ou 7:4 está escrito: Pedi e recebereis, buscais e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Ou seja, você vai encontrar simplesmente aquilo que você estiver buscando. Então não tem a ver com o conhecimento que você tem ou que você deixa de ter. E o interessante é que as mesmas coisas que pode levar uma pessoa para tirar a própria vida, pode ser a mesma coisa que vai levar uma outra pessoa a se tornar muito mais forte do que ela era antes. As mesmas dificuldades que levam várias pessoas a tirar a própria vida, por elas interpretar essas coisas da forma errada, são as mesmas coisas que levam pessoas a viver o que elas nunca viveram antes. Fazer o que elas nunca fizeram antes. Eu, por exemplo, eu nunca imaginava na face da terra que eu conseguiria ler 10 livros na minha vida. Porque se até os 22 anos eu nunca tinha lido um, só que eu não li só 10, eu já li mais de 190 livros. Eu nunca imaginei que eu poderia conversar com pessoas que tivessem uma classe financeira maior do que a minha. Hoje mesmo, agora antes desse nosso encontro, eu estava atendendo uma pessoa que tem uma empresa avaliada a 9 milhões. Que já atendi a filha, já atendi para o casamento, e agora ela está me impedindo para mim atender, referente para ela alcançar melhores resultados na empresa. Tudo isso porque eu passei pelo caos emocional. Eu passei pelo fundo do poço, e esse fundo do poço eu poderia usar ele para dizer: a minha vida é uma porqueira, nada dá certo para mim, mas uma palestra como essa, onde o palestrante me diz: você é portador da máquina mais poderosa que existe, mas essa mesma máquina pode ser tanto usada para você alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, como essa mesma máquina pode ser usada para destruir a sua vida. A máquina é a mesma. Como você está utilizando? A faca é a mesma. Você está utilizando para cortar churrasco delicioso ou você está usando para se furar, para se cortar? A ferramenta é a mesma. A água, para que você está utilizando a água? Você está utilizando para matar a sua sede? Ou você está utilizando ela para beber demais? Sei lá, mais de 20 litros para você afogar e para matar você. Você está pulando dentro da água para se matar. É a mesma água, ela tanto pode dar vida como ela pode trazer a morte. As mesmas coisas que está nos acontecendo. O que define não é a água em si, mas a forma que você está utilizando todas as coisas. O ponto central para você que está passando por um momento difícil é: nada acontece por acaso. Uma frase que eu guardei para mim e até hoje eu utilizo é que você que está passando por esse momento difícil, você acredita que não existe solução. Mas uma coisa é certa, não existe problema sem solução. Somente decisões a serem tomadas. Tem problemas que está ao nosso alcance de resolver e tem problemas que não está ao nosso alcance para resolver. Ou seja, se um problema está ao seu alcance para resolver, você vai e resolve. Se não está ao seu alcance, qual é a decisão a ser tomada? Desapegue dele. Esse não é problema para você resolver. Por que você vai ficar remoendo algo que não é para você resolver? Desapegue. Desapegue daquilo que não é para você. Setembro Amarelo. O mês que se utiliza para conscientização. E eu acredito que a melhor conscientização é as pessoas entenderem que o caos, ele não vem para nos deixar mais fraco.
Se você já passou por momentos como esse, você identificou que você saiu depois dele, aparentemente quando você entrou dentro desse caos, parecia não existir saída. E depois que você saiu dele, depois de uns anos, você descobriu, nossa, era tão pequeno. Igual, por exemplo, quando eu olho para trás por tudo que eu já passei, era tão pequeno tudo aquilo. Igual, por exemplo, eu não gostava de escola, era tão simples. Eu não gostava de leitura, hoje eu leio um livro todas as semanas, às vezes mais de um livro. Em um único mês, um único livro eu li por 15 vezes, aquele que odiava a leitura. Ou seja, não é o que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Tem aquela história, pega o limão e o transforme em uma limonada. Se alguém te der um limão, faça dela uma limonada. E é exatamente isso. Não importa o que te acontece, mas o que você faz e a visão que você tem com aquilo que está te acontecendo. Toma uma decisão nesse momento. Diga sim para você mesmo. Confirma para você mesmo. Eu vou usar tudo isso que está me acontecendo. Eu vou usar isso como a minha história. Eu vou fazer disso a minha história. Porque, na verdade, só vai estar inspirando pessoas, só aqueles que têm história para contar. E só tem história para contar aqueles que passaram pelo caos emocional, aqueles que passaram pela dificuldade. Então, o que a gente está reclamando, talvez seja o que deveríamos agradecer. Porque nada acontece em nossa vida por acaso. Eu vou fazer disso a minha história. Parabéns, Janaína. Parabéns. Parabéns para você, Isabel. Parabéns por você estar aqui. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Parabéns por todos vocês que estiveram aqui. Essa live vai ficar salva. Compartilha ela com mais pessoas. Compartilha ela com aquelas pessoas que vocês querem bem. Porque a maioria das pessoas que estão passando pelo caos emocional, que estão tendo vontade de tirar a própria vida, elas não falam para ninguém. Elas ficam caladinhas. Então compartilha, porque você não sabe quem realmente está precisando de ouvir uma palavra de motivação. Se você não segue ainda o nosso perfil, já clica aí em Johnny Henrique, clique em seguir, porque todos os dias nós temos algum conteúdo sobre reprogramação mental para que de alguma forma você possa ter um encontro com a sua melhor versão, para que você possa aí alcançar os melhores resultados. Use tudo que estiver acontecendo na sua vida para você ir de encontro com a sua melhor versão. Um abraço para todos vocês, gratidão por mais uma segunda-feira estarmos aqui. Todas as segundas estamos aqui de alguma forma contribuindo com vocês para que vocês possam cada dia mais entender o potencial de vocês, entender o gigante que existe dentro de vocês. Um abraço para todos vocês e uma excelente semana de muita dedicação e consentimento de que você vai usar tudo como experiências para a sua história, para você contar a sua história. E um dia eu quero ouvir a sua história de superação. Um dia eu vou ouvir a sua história. Um abraço, que vocês tenham uma semana abençoada. Gente, até mais, tudo de bom. Tchau, com Deus. Pessoal da mentoria Desafiando o Gigante, até amanhã às 5h12 da manhã. Tchau, até mais.